A toxicologia veterinária é uma área de conhecimento científico, em que o profissional precisa ter conhecimento prático e teórico. Muitas vezes, na clínica, a toxicologia chega a ser uma emergência, porque o animal chega acidentalmente intoxicado, como muitas vezes as pessoas colocam chumbinho na comida deles, ou o animal vê uma plantinha tóxica assim na sua casa, como a samambaia, e ele come, e isso chega a ser um desafio para os veterinários. É através da anamnese em que o diagnóstico é feito, e assim o veterinário consegue solucionar o problema, passando um tratamento específico para o bicho. Nos dias de hoje, a saúde pública é considerada a junção de bem-estar físico, mental e social. Mundialmente falando, a saúde pública é ministrada pela OMS e pela ONU, que trabalham junto com o governo, para fazer a prevenção e o tratamento de várias doenças que estão por vir. Eles também tratam da alimentação, ar e da água, para deixar tudo pronto para a população. Biólogos e epidemiologistas ou outras áreas do mesmo ramo trabalham junto para ajudar o governo a tratar essas condições. Os princípios da saúde pública são universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, divulgação de informações, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, participação da comunidade, descentralização política e administrativa, principalmente nos municípios, integração entre saúde, meio ambiente e saneamento básico e entre outros, que são muitos, né? Muitos. A atuação do médico veterinário na toxicologia é na fiscalização de estabelecimento de interesse à saúde de bens de consumo, como por exemplo, o mercado, o comércio. E a fiscalização da atividade veterinária, que seria os hospitais, as clínicas, laboratório. Tem a zoossanitária em imóveis comerciais ou residenciais e a participação do controle social do SUS. Claro, isso é apenas alguns exemplos, pois o veterinário tem muitas áreas na toxicologia. A fauna cenotrópica, por sua vez, se resulta aqueles bichos que são muitas vezes considerados como pragas, como por exemplo, baratas e ratos. Ela está envolvida com a toxicologia por conta dos venenos que os seres humanos usam para acabar com esses bichos. Muitas vezes, além de ser tóxico para eles, foi feito para isso, pode ser tóxico para nós. Como, por exemplo, o caso do chumbinho, que muitas vezes é usado intencionalmente até em bichos errados, como saiu a notícia daquela mulher que comprou chumbinho para envenenar o cachorro e ela mesma acabou tomando. O chumbinho pode apresentar alguns sintomas, como este, o lacrimejamento, visão embaçada, salivação, transpiração, tosse, vômitos, diarreia e micção, pressão arterial baixa, frequência cardíaca baixa pode diminuir e tornar-se errática, convulsões, respiração pode ficar difícil, o músculo pode apresentar espasmos e fraqueza. O tratamento humano é remoção do vestuário contaminado, lavagem de pele, tratamento para assistência à respiração, função cardíaca, atropina aplicada por veia. E nos animais são absorção pela pele, deve ocorrer uma descontaminação cutânea, intoxicação oral, deve ocorrer a lavagem estomacal com água bicarbonatada e suspensão de carvão ativada pode ser recomendado. Fluidoterapia e antibioticoterapia também são, mas depende muito do caso. O tópico que deve ser comentado aqui é sobre o medicamento, porque muitas vezes, muitos casos de intoxicação é por ele. Como, por exemplo, o tutor que vê o seu bichinho doente, não sabe o que fazer, já pega logo dipirona e entrega para ele, sendo que dipirona é altamente tóxico. Muitos países mesmo já baniram o uso dele. E tem um estudo que mostra que dipirona pode causar anemia em gatos. Qualquer medicamento muito usado, com frequência absurda, pode ser prejudicial tanto para o animal quanto para o ser humano, até porque o medicamento é uma droga. Deve ser usado controladamente.
Noite. Estou fazendo entrevista sobre toxicologia. Pode falar a primeira pergunta? Sim, por favor. Quais as principais áreas de atuação do médico veterinário em toxicologia? Então, o médico veterinário ele tem como objetivo, primeiro, na toxicologia, eu acho que é a prevenção, né, das intoxicações com os animais, né? E eu acho que esse é o ponto mais que chama mais atenção num primeiro momento. Mas eu acredito também que tem a atuação dele com o meio ambiente também, né? Então, nós temos que pensar tanto na flora como na fauna. Então, sempre o toxicologista, né, olhando ele de uma maneira geral, ele tem sim essa preocupação com o meio ambiente. E aí o campo de atuação ele é muito vasto, ele é muito grande, né? Tem vários braços aí onde ele pode atuar. Mas, num primeiro momento, numa parte clínica mesmo, com uma atuação direta nos animais, e num segundo plano, não menos importante, com o meio ambiente. Ok. Vou fazer a segunda pergunta. Quais as formas mais recorrentes de intoxicação em animais domésticos? Olha, as formas mais recorrentes que existem são, em primeiro lugar, plantas, né? Por mais que os animais domésticos sejam um pouquinho mais seletivos em relação à ingestão dessas plantas, nós temos muita incidência com animais que as comem. Um outro fator que também é recorrente é alimentos, tá? Medicamentos, tem bastante, e acidentes com animais peçonhentos. Cobra, aranha, escorpião, nós temos bastante notificações desses acidentes com os animais domésticos. A terceira pergunta. Qual a atuação do médico veterinário na toxicologia humana? Na toxicologia humana com o veterinário, bom, a toxicologia humana, eu acho que o veterinário ele ajuda muito a gente na parte farmacêutica, na parte do meio ambiente. Então, nós entendermos, né, e somarmos força na toxicologia com o médico veterinário em prol do meio ambiente. Então, os descartes errados, tanto de medicamento, descarte errado de produtos utilizados em casa, como, por exemplo, o próprio óleo de cozinha, esses acidentes com derramamentos que acontecem, rompimentos de barragem, isso tudo vai influenciar a vida humana, mas vinda pelo meio ambiente. Então, eu entendo muito o médico veterinário numa frente nesse sentido. Obrigada, professor. Só isso? Só era 3 perguntas. Obrigada. Logo, sua mãe não foi lá. Quem é que pergunta tudo?